Boa noite. Eu olhei no relógio, acho que a gente avançou um pouquinho mais do que o normal, né? Mas vocês não se preocupem que a hora que eu terminar o sermão eu paro. Vamos abrir nossa Bíblia, Lucas capítulo 15, o verso 1, o verso 2. Uma mensagem maravilhosa nesse capítulo 15, chamado de o capítulo dos perdidos. Interessante como começa esse capítulo 15, e chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E na sequência, então, Jesus contou 3 parábolas, todas elas com significado parecido, com as mesmas lições, o mesmo contexto histórico, o extraordinário amor de Deus para com os perdidos. Para compreendermos a riqueza da mensagem das parábolas, seria necessário examinarmos o contexto histórico da Palestina nos dias de Jesus Cristo. Mas este não é o objetivo desta mensagem, da mensagem desta noite. Também não teríamos tempo aqui para percorrermos todos os detalhes, a riqueza de detalhes que encontramos a respeito do contexto histórico que viveu Jesus. Há um livro escrito por Joaquim Jeremias, Jerusalém nos dias de Cristo, com a riqueza de detalhes. Aqueles que quiserem depois ampliar o seu conhecimento, poderão ler o livro. O certo é que a Palestina nos dias de Cristo vivia sob a ocupação romana. O Império Romano dominava a cultura e a política, e a repressão era uma questão forte nos dias de Cristo. Isso gerava nos palestinos, nos israelitas, uma instabilidade muito grande, uma insegurança. A economia baseada na agricultura e na pecuária desempenhava um papel crucial. Principal fonte de renda daquele povo era a criação de ovelhas e de cabras. As ovelhas, em particular, eram consideradas bens valiosos. Perder uma ovelha era perder patrimônio, era uma perda financeira significativa. As ovelhas também eram um símbolo de vulnerabilidade. Eram animais frágeis, eram animais dependentes. E viviam cercadas de predadores. Cometidas por doenças, havia risco de se perder o rebanho e pôr em risco a segurança alimentar. O pastor, claro, responsável pelo cuidado das ovelhas, também pela proteção. Existia entre ovelhas e pastor um afeto, uma confiança mútua. Enquanto eu preparava esse sermão, eu comecei a pensar em vocês. E eu preparei alguns slides ali para apresentar. Pensei em alguns tipos de ovelhas que existem no rebanho. No rebanho de Jesus, há uma quantidade de ovelhas ali. Ali somos nós. Quem é você? Que ovelha é você nesse rebanho? Tem uns tipos de ovelhas aí. Vamos lá. Tem ovelha feliz. Sempre sorridente, sempre alegre. É gostoso encontrar essa ovelha aqui na igreja, né? Ela está alegre, ela é falante, ela conta história. Tem gente já se identificando aí, né? Próximo. Tem a ovelha bon vivant, a borboleta social. Sempre dentro da moda, muito fashion essa ovelha. Sempre bem arrumada, perfumada, por dentro das últimas tendências. Temos essa vaidosa aí. Sempre na moda, lançando moda, né?
Aqueles que entendem de moda sabem que aquilo que está na moda é aquilo que está saindo de moda, porque a moda é muito rápida. Vamos lá. Tem a ovelha turista. Nunca está na igreja, está sempre passeando, sempre está viajando. Eu sou meio parecido com essa ovelha aí. Ali está na praia. Um dia o pastor aqui na igreja apelando, fazendo um apelo para que as pessoas se juntassem a ele para o evangelismo. E então ele disse assim: quem está comigo, levante-se. E várias pessoas na igreja se levantaram, e bem aqui na frente levantou-se um cidadão que nunca vinha na igreja. E o pastor olhou para ele admirado e disse: você nunca vem na igreja? Ele disse: não, pastor, é que eu sou um agente secreto. Vamos lá. Tem a ovelha Cone. Senta ali, não se move. Não ajuda nem atrapalha, fica ali parada. Estão rindo? E tem a ovelha do curso livre. Olha que ovelha fantástica. Essa expressão do curso livre é uma expressão da minha tia Maria. Quando alguém não vivia muito bem segundo o evangelho, ela falava assim: esse aí é adventista do curso livre. Do curso livre é aquele que tudo pode. Não é muito adepto a chegar a seguir as regras, muito preocupada com os mandamentos, com o manual da igreja. Esse negócio não funciona muito bem para o adventista do curso livre. Ele pode tudo. Muito vaidosa. Agora tem aí a ovelha negra, quinta coluna. Aquela que põe o rebanho a perder, né? Toda família tem, toda igreja tem. Aquela ovelha que só quer cantar. Ela acha que a função dela na igreja é cantar. Se cantou, está bem, não se envolve mais nada, não ajuda no evangelismo, não frequenta a igreja. Ela só vem para cantar, ela só quer cantar. Eita, que essa aí é o problema. Na verdade não é ovelha, né? É um lobo com a pele de ovelha. Na verdade o animal é o lobo, né? A ovelha é só a fantasia. Tem a ovelha folgada. Essa ovelha é fantástica. Descansada, despreocupada. E tem a ovelha rebelde. Essa ovelha rebelde. Contra tudo e todos. Sempre revoltada. Não gosta dos irmãos. Não gosta do pastor. Esse pastor não é espiritual. Esse pastor ele é preguiçoso. Esse pastor, além de ser gordo ainda. Não gosta desse pastor. Para todas as ovelhas, Jesus estende a mão. Acho que eu vou ter problemas quando sair daqui. O pastor estende a mão para todos os tipos de ovelha. Quem é essa ovelha? Essa ovelha é você. Você é a ovelha. Jesus tornava o evangelho simples. Muitas vezes na igreja nós fizemos o contrário, tornamos o evangelho difícil. Rebuscamos tanto o evangelho, colocamos a roupagem tão difícil que as pessoas não entendem nada. Cristo ensinava de forma simples. Se Jesus viesse nos nossos dias e vesse nos nossos dias, o seu ensino seria diferente. Talvez ele não usasse a parábola da ovelha. Talvez ele falasse de carros, de aviões, de Uber, das redes sociais, da internet. Quem sabe ele fizesse analogias com as comunicações, as telecomunicações, as lives, as selfies, com as quais nós estamos familiarizados. Essa seria a linguagem de Jesus se vivesse hoje. Mas Cristo pregava aquilo que era comum aos seus ouvintes, extraía lições do cotidiano das pessoas. Nós fizemos isso na pedagogia. Eu sei que essa igreja tem bastante pedagogos como eu. Qual é a regra de ouro da educação? Do conhecido para o desconhecido. Na faculdade de pedagogia, estou confundindo já a teologia, eu fiz pedagogia também, além de teologia. A regra de ouro é a seguinte, são 4 as regras de ouro. Comece com aquilo que o aluno já sabe. Utilize analogias e muitos exemplos concretos
do dia a dia das pessoas. Promova a construção gradual do conhecimento. Incentive a investigação e a descoberta. São assuntos da aula de pedagogia. Há 2000 anos atrás, Jesus já se utilizava dessa regra de ouro. Partia do conhecido, do familiar para as pessoas, para o desconhecido. Vamos pensar no público que Jesus tinha na sua frente naqueles dias. Pessoas viviam basicamente da agricultura, da pecuária. Tinha talvez os artesãos, tinham os carpinteiros, mas a grande maioria eram agricultores e pecuaristas. Você podia avistar rebanhos por toda a Palestina, rebanhos de ovelhas. E então Jesus começa a contar a história de uma ovelha que se perdeu. Eu sei que vocês já ouviram dezenas de sermões sobre este assunto da ovelha perdida. E eu fiquei lá pensando como eu poderia falar sobre a ovelha perdida, que fosse novidade para vocês, para a gente que está há tanto tempo ouvindo sermões sobre ovelha perdida na igreja. E eu pensei que eu poderia mudar um pouco a história. Poderia falar de um outro pastor, não o pastor que nós estamos acostumados a falar, que é Jesus, e no contexto da Palestina. Eu queria ampliar o conceito da história da ovelha perdida. Eu queria pensar num pastor que é Deus, que perdeu suas ovelhas. Qual a ovelha que Deus perdeu? Vamos pensar lá no Jardim do Éden. Deus perdeu uma de suas ovelhas, e a ovelha que Deus perdeu foi este planeta Terra. Há vários mundos, vários rebanhos, e esta ovelha, planeta Terra, se perdeu, escapou das mãos de Deus. Foi o único planeta criado por Deus que se perdeu, foi atingido pelo pecado. Nossos pais, Adão e Eva, permitiram que Satanás lograsse êxito. Satanás alcançou o nosso planeta, foi ao Jardim do Éden, enganou Eva, e nós sabemos o grande problema que aconteceu. Depois de o pecado ter entrado no mundo, quem apareceu no Jardim do Éden? Procurando pela ovelha perdida. Deus apareceu no Jardim do Éden. Adão e Eva foram criados para serem os governantes deste mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha a ele domínio. Deus deu a Adão e Eva domínio. Sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis. Deus deu domínio, poder a Adão e Eva. Mas, ao cometerem pecado, este domínio passou para Satanás. E Satanás tem um certo domínio neste mundo, no lugar de Adão e Eva. É por isso que a Bíblia o chama de o príncipe deste mundo. A minha avó, aquela velhinha que faleceu já com 106 anos, ela costumava dizer, quando ela se admirava de alguma coisa grave, ela falava assim: o diabo está solto mesmo. Este mundo está nas mãos do inimigo de Deus, de Satanás, e é por isso que você vê atrocidades, pecados acontecendo o dia inteiro. Então este nosso planeta também é uma ovelha perdida. Satanás usurpou o governo deste mundo, e Deus foi atrás de Adão. No Jardim do Éden, na viração do dia, com uma pergunta. Qual a pergunta? Adão, onde você está? Este nosso universo é uma ovelha perdida no universo de Deus. Deus, o Senhor, tinha 100 ovelhas, e uma delas se perdeu. E Cristo veio a este mundo escuro, diz a irmã White, este mundo escuro, para resgatar a ovelha que havia se perdido. O esforço para procurar a ovelha é um esforço sem fim, um esforço ininterrupto. Por quanto tempo o pastor procurou a ovelha? A Bíblia não diz. Será que ele procurou a ovelha por uma tarde? A busca durou uma noite? Foram alguns dias?
Não sei. A Bíblia diz que o pastor procurou pela ovelha até encontrá-la. Essa expressão, até encontrá-la, fala do esforço do céu para salvar o ser humano. Deus fez um esforço ininterrupto, enquanto durar a vida, enquanto durar o mundo, até encontrá-la, para que cada ser humano tenha a chance de se salvar. Até encontrá-la, fala de um Deus de amor eterno, de um Deus que está sempre buscando. Isso acontece desde que a família humana se perdeu, porque Adão e Eva foram tentados e caíram, e Deus foi atrás de Adão com a pergunta: Adão, onde você se meteu? Onde você está? É o Criador buscando a criatura, é Deus agindo, é Deus procurando o homem, é Deus se interessando pela raça caída. Olhem para São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, disse João. Esse de tal maneira, nós passamos batido pelo de tal maneira, né? Mas esse de tal maneira, essa expressão significa que João não encontrou outra expressão para expressar o tamanho do amor de Deus, e por isso ele disse: foi de tal maneira. Quando você se afasta de Deus, Deus não fica de braços cruzados, olhando você que se vai. Ele vai atrás. O Espírito Santo vem atrás, ele insiste com você, ele vai atrás de você, ele busca por você. O Espírito Santo fala ao seu ouvido: queira, espera, me escuta. A Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir, e o pastor Luiz está aqui hoje, né? A palavra ouvir, do verbo grego, akó, significa ouvir e ouvir e ouvir. O Espírito Santo busca você, insiste com você, fala ao teu ouvido. Deus se esforça todos os dias para salvar você. Todo o céu está empenhado na tua salvação. Tudo que precisa ser feito para que sejamos salvos está sendo feito. Mas quem é que vai ser salvo? Você acha que você vai ser salvo? Hoje nós vamos responder esta pergunta. Quem é que vai ser salvo? O jovem rico se aproximou de Deus, ele queria saber quem seria salvo, e ele pergunta: que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Lucas 12, verso 13. Nicodemos, lá em São João 3:3, também se aproxima de Jesus com a mesma indagação. Ele quer saber o que fazer para ser salvo. Lá em Atos capítulo 2, verso 37, depois do discurso de Pedro, as pessoas que ouviram Pedro falar também perguntaram: que faremos? O carcereiro de Filipos, prostrado diante de Paulo, também indagou em Atos 16. E tirando-os para fora, lhes disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Todas estas perguntas mereceram respostas de Jesus e dos apóstolos. Mas falta uma resposta para vocês nessa noite. Você, o que tem que fazer para ser salvo? Quem vai ser salvo? Eu respondo: aquele que reagir. Quem ficar parado não vai ser salvo. O evangelho é ação. Olha para Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, se alguém reagir, se alguém abrir a porta, eu entro. Senão eu fico do lado de fora. E é por isso que o evangelho que é pregado aqui no púlpito, para vocês ouvirem, para a multidão ouvir, para o mundo inteiro ouvir. Centenas são convidadas, mas nem todos aceitam. Aliás, a maioria não aceita. O que isso ensina para você? Durante a Semana do Calvário, que tivemos aqui na igreja, foi uma semana inspiradora para muitos, para mim pelo menos foi inspiradora. O último sermão do pastor Marlington, ele foi inspirado por Deus para fazer aquele sermão maravilhoso. Ninguém consegue ficar parado ali no banco da igreja diante de um sermão tão emocionante, tão espiritual. E depois aquele conjunto cantou Jerusalém, e foi um momento apoteótico. Eu comecei a chorar ali no banco da igreja. Eu olhei, metade da igreja estava chorando, emocionada. Mas eu estava ao lado de uma senhora
e do seu marido, parecia não esboçar nenhuma reação, nenhuma emoção diante de tudo aquilo. E eu estava incomodado, e quando terminou o sermão e terminou aquela música, a igreja emocionada chorava, ela simplesmente sorriu e disse: opa, baixou o santo. Eu olhei para a cara de espanto do marido dela e eu mesmo fiquei espantado. E eu disse para ele: olha, fica tranquilo, não se preocupe muito não. Nós não vamos para o céu de forma coletiva, a salvação é individual. Esposo não salva esposa, esposa não salva esposo, pai não salva filho, filho não salva pai, primo não salva primo, ninguém salva ninguém. Salvação é questão pessoal. Você pode ajudar, você pode fazer tudo o que tiver ao seu alcance, mas finalmente a decisão está na mão de cada pessoa. A salvação é individual. Você pode amar seu filho, você pode orar por ele, você pode fazer tudo por ele. Mas se ele não quiser, ele não vai para o céu. Eu costumo dizer nas minhas pregações por aí que para o inferno vai quem quer, mas vai também quem não quer. Se você perguntar para alguém se ele quer ir para o inferno, ele diz não. Mas e por que a maioria vai para lá? Porque para o inferno vai quem quer e vai quem não quer. Não quer ir e acaba indo. Mas para o céu não. Para o céu só vai quem quer. Se você não quer, você não vai. Ah, mas eu então não posso ir. Às vezes as pessoas dizem eu não posso ir. Por quê? Ah, porque você não me conhece, eu não sou uma boa pessoa. Se você me disser que você não é uma boa pessoa, eu começo a pensar que você vai para o céu. Se você me disser que você não é um bom cristão, eu começo a pensar que você vai para o céu. E por que é que eu sei que você pode ir para o céu se você disser isso? Porque tem gente muito pior do que você que foi para o céu, que vai para o céu. Ah, tem. Olhem para o rei Manassés. Olha para a Bíblia. Quer uma pessoa pior que Manassés? Este homem entregou tudo que tinha para os deuses pagãos. Chegou a sacrificar seus filhos ao deus Moloque. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele se converteu e Deus o salvou. Por quê? Porque ele reagiu. Em algum momento da sua vida ele reagiu, ainda que fosse aprisionado pelos assírios. Olhem para aquele ladrão na cruz. Vocês pensam que aquele homem era bonzinho? Vocês acham que ele era bonzinho? Melhor que você? Comece a pensar nisso. Vocês acham que ele estava ali por engano? A polícia pegou o cara errado. Às vezes acontece isso. Oh, você pegou o cara errado. Pegaram o cara errado? Não. Ele era um ladrão. Ele estava na cruz porque ele era um malfeitor. Ele era um marginal. Ele passou a vida inteira cometendo delitos. Mas ele olhou para Cristo, o porte de Jesus. Como Jesus tratava as pessoas, mesmo pregado na cruz. O que ele fez? Apenas uma oração. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Eu gosto muito daquele hino que diz: quando for então chamado, lá estarei. Salvador Neto, estou aqui, Senhor. Seria muito triste ouvir o meu nome sendo chamado e eu não estar lá. Temos aqui os nossos irmãos de língua espanhola, os nossos venezuelanos. Eu aprendi a cantar esse hino em espanhol. Quando allá se passe lista, em meu nome llamen yo responderé. Quando allá se passe lista. Em verdade, disse Jesus, te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Há uma canção antiga que dizia que esse ladrão, crucificado à direita de Cristo, que a tradição chama de bom ladrão,
e dizem que se chamava estou confundindo aqui, Dimas. E o ladrão crucificado à esquerda de Jesus, chamado de mau ladrão, ladrão já é mau, né? Mas era o mau ladrão, era chamado de Gestas. Aquele Dimas, dizem que foi o maior ladrão do mundo porque ele passou a vida inteira roubando e no final da vida ainda roubou a salvação. Ele nunca fez nada para ser salvo. Esse homem nunca fez nada para ser salvo. Eu falei para o pastor Badu que quanto mais seraquê tem num sermão, pior é o sermão. E tem sermão que tem seraquê do início ao fim. Né? Mas eu coloquei algum seraquê aqui, pastor Badu, no meu sermão de hoje. Ele diz que cada vez que ele vai pregar, ele começa a lembrar de mim, diz assim, Alder, ele falou que não é para dizer seraquê. Em aula de oratória a gente aprende que a gente não fala seraquê no sermão, porque se fala muito seraquê, vira o sermão marreta, né? E ninguém gosta. Mas eu coloquei aqui 3, 4 seraquê. Será que ele devolveu o dízimo algum dia, esse ladrão? Vocês acham que ele? Não sei. Será que ele guardava o sábado? Tem ladrão que guarda o sábado, sabia? O pastor Ézer Giroto foi meu professor na Faculdade de Teologia. Ele, todo dia de manhã aparecia um jovem da igreja, o Tigrão. O Tigrão chegava lá na associação e dizia, pastor Ézer, eu vim aqui para o senhor orar por mim. O pastor Ézer se ajoelhava, orava, ele ficava por ali um pouco e ia embora. Passou quase um mês, toda semana estava lá o Tigrão pedindo para o pastor Ézer orar por ele, lá em São Paulo. Pastor Ézer Giroto. Um dia o pastor Ézer chegou para trabalhar e haviam roubado a associação. O Tigrão veio com a sua turma, já conhecia todo ali o ambiente, roubou a associação, pegou e levou tudo embora. Uma semana depois, prenderam o Tigrão. E chamaram o pastor Ézer Giroto para... Lembra do pastor Ézer Giroto? Chamaram o pastor Ézer Giroto para reconhecer o ladrão, fazer reconhecimento. Claro, o pastor Ézer Giroto conhecia o Tigrão muito bem, tinha orado por ele um mês inteiro. E quando chegou lá, trouxeram o Tigrão, e o Tigrão parou ali na frente do pastor Ézer, o soldado ali, o sargento, e perguntou, pastor, reconhece esse homem? E o pastor, sim, nós nos conhecemos, muito bem. E o pastor Ézer falou, mas Tigrão, o pastor Ézer tem uma bondade em pessoa, uma calma assim. Mas Tigrão, orei tanto por você, preocupado com você, e você vem aqui roubar a igreja, os dízimos da igreja, Tigrão. O Tigrão baixou a cabeça. Disse, pastor, nem tudo que o senhor fez por mim está perdido. O pastor se encheu de esperança. Eu até falava para os meus companheiros, nós vamos roubar a semana inteira, mas no sábado não. Será que esse ladrão frequentou a igreja? E mais o último, será que esse ladrão algum dia fez trabalho missionário? Nada. O cara não fez nada. A letra da música não está correta, porque a salvação não se rouba. Ele simplesmente reagiu. Ele aceitou aquilo que é de graça. Porque você e eu somos salvos pela graça. E o que nós precisamos para ser salvos? Tem gente que tem uma receita pronta aí. Tem que fazer isso. Eu tinha um professor que dizia assim, no plano da salvação, ou no processo de salvação do ser humano, a sua parte é entrar com os pecados. Você entra com os pecados e o resto é tudo com Jesus. Sua parte é entrar com os seus pecados. Aqui estou, Senhor, com os meus pecados. O esforço desse pastor da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida fala de um Deus que ama. Fala de um Deus que vai buscar a ovelha até encontrá-la. E quando encontra, o que ele faz? Quando ele acha a ovelha perdida, ele a põe nos ombros. Ela certamente não pode caminhar, ela se feriu, ela foi para longe, ela está machucada. As pessoas, quando se afastam de Jesus, elas se machucam, elas se ferem. Por quê? Porque a vida lá fora é decepcionante. Não vá para longe de Deus, não se afaste da igreja. Você vai sentir saudades do tempo que você pertencia à igreja de Deus.
Você vai sentir saudades de como era a sua vida quando você servia a Deus. Eu tenho encontrado muitos irmãos que saíram da igreja. Tem um deles que sempre está por aqui e eu tenho alugado o ouvido dele algumas vezes. E sabe o que eles dizem? Eu tenho muita saudade do tempo que eu estava na igreja. Eu não sei como é que é a vida longe de Deus, porque eu nasci num lar adventista, num lar cristão, e graças a Deus que teve misericórdia de mim, porque apesar das lutas, porque apesar dos meus fracassos, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas limitações, Deus nunca permitiu que eu arredasse o pé da igreja. Você não vai sentir feliz longe do pastor das ovelhas. Quando ele te encontrar ferido como você estiver, ele vai colocá-lo nos ombros. Talvez você não possa caminhar sozinho, talvez ele te ponha nos ombros. E quando ele chega em casa com a sua ovelha, a Bíblia diz que a festa não é só aqui na terra. A Bíblia diz que a festa é lá no céu também. Uma ovelha perdida foi encontrada, uma dracma que estava perdida foi achada. E a Bíblia diz que há alegria, mas ela não diz apenas alegria, ela diz que há júbilo. O que é júbilo? Júbilo é um substantivo, olha aqui, Sumara. Substantivo masculino que significa alegria excessiva. Grande sensação de felicidade. Isso é júbilo. É a palavra que Deus usa. Depois eu vou perguntar para o Luiz o que quer dizer júbilo no grego, porque ele gosta muito disso. Há júbilo no céu. Há alegria excessiva, há uma grande satisfação. O pastor volta feliz para casa, reúne os amigos, dá uma grande festa. E ele diz assim, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E Jesus, depois de contar essa história, para as pessoas que conheciam as ovelhas, para as pessoas que conheciam, que cuidavam das ovelhas, Jesus disse, digo-vos que assim haverá maior alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Mas eu fiquei triste quando eu leio o resto da parábola. Quando eu leio o resto do verso, eu fico triste, porque ele diz, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Espera aí. Existe alguém neste universo de meu Deus que não necessita de arrependimento? Jesus está falando de 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem são esses caras? Quem são essas ovelhas? Alguns dizem, não, são aqueles que nunca fizeram nada errado. Não! Quem são os 99 justos? Quem são as 99 ovelhas? Claro que não. Então, de quem é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui daqueles que se acham justos, que não sentem necessidade de arrepender-se. Jesus está falando aqui daqueles que criticavam Jesus por se associar com os pecadores e publicanos. Deus fica mais feliz, disse Jesus, quando uma prostituta dessas se volta para Cristo. Acham pesado esse termo? Não fui eu quem disse. Jesus olhou para os fariseus e escribas e disse, olha, prostitutas e pecadores irão entrar na frente de vocês no reino dos céus. Foi Jesus quem disse, está na Bíblia. Fico mais feliz do que por uma ovelha que se perdeu, do que 99 justos de vocês que se sentem justos. Mais feliz quando um ladrão se converte. Deixa eu fazer uma pergunta. Talvez você pode ler a Bíblia toda sem contextualizar. Eu gosto dos sermões do pastor Luiz, porque ele gosta de contextualizar, e ele vai e explica no grego, e vai e puxa um verso e puxa outro. Ele faz aqueles sermões exegéticos dele. Aqui em Lucas 15, 3-7, tem 3 grupos de pessoas. Temos aqui o grupo de, não sei, em algum grupo você vai ter que entrar aqui. Vamos ver o que vocês acham. Nós temos aqui o grupo dos publicanos e pecadores que estava lá, comendo junto com Jesus. Talvez você seja um deles. Nós temos um outro grupo que estava ali também, eram os escribas e os fariseus, criticando Jesus porque se associava com os pecadores. E nós temos ali a ovelha perdida. Quem é que foi para longe do pastor? Ferida, machucada, longe de casa. Quem é você nessa história? Não sei. Você que vai decidir. Se você é o publicano,
Se você é o escriba ou se você é a ovelha perdida. Muitos se perguntam assim: Derli, é fácil se salvar? Salvação é difícil ou é fácil? E eu costumo responder da seguinte forma: as duas coisas. Salvação é fácil e salvação é difícil. Opa! Como que pode uma coisa ser fácil e difícil ao mesmo tempo? É difícil se você é uma das 99 ovelhas do aprisco. Aí é difícil. Se você é uma das 99 ovelhas do aprisco, é difícil. Por quê? Porque você não necessita de arrependimento. Mas salvação é fácil se você é a ovelha perdida. Porque se você é a ovelha perdida, o que é que você tem que fazer para ser salvo? Eu dou uma dica: gritar. Opa! Gritar bem alto. O balir da ovelha é suficiente para que o pastor a encontre, para que o pastor vá buscá-la. Você só precisa gritar. Mas é tão fácil assim? É? Lembram do cego Bartimeu? Lembram do cego lá de Jericó? O que ele fez quando ele ouviu o barulho e disseram que Jesus vinha passando? O que ele fez? Ele começou a gritar, e eu acho que ele gritou tão alto, pastor Badu. Acho que ele gritou muito alto, porque ele incomodou as pessoas com o grito. Os discípulos ficaram incomodados, os seguidores de Jesus ficaram incomodados, a multidão ficou incomodada, tanto é que a Bíblia diz que eles se aproximaram do cego e mandaram ele calar a boca. Cala a boca, cego! E quanto mais mandava ele calar a boca, né, sabe o que ele fazia? Mais ele gritava. Jesus, filho de Davi. O pastor encontra a ovelha que grita, cura suas feridas, coloca no ombro, leva de volta para casa. Salvação é fácil ou é difícil? Se você acha que é uma ovelha perdida, eu digo para você, então é muito fácil você se salvar. Se você sente que você é justo e não precisa de arrependimento, aí eu acho que é muito difícil. Lembre-se, Deus nunca desiste de você. Por mais perdidos que estejamos, Ele está sempre buscando por nós, porque Ele nos quer salvar, porque Ele nos quer levar de volta para casa. E que Deus nos abençoe. Amém. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O
Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor.